vamos lá. Nossa primeira questão é o seguinte, ó. Um foguete lançador de satélite partindo do repouso atinge a velocidade de 5.400 km/h após 50 segundos, supondo que esse foguete se desloque com uma trajetória retilínea, sua aceleração escalar. Ó, vai cair a aceleração aí no teu simulado, galera, que nós estudamos em sala de aula. Lembra que a palavra repouso, ele representa que se ele está em repouso e ele vai gerar um movimento, então significa que o nosso amiguinho lá, deixa eu ver como está a internet, opa, melhorou. Nosso movimento significa que sempre o repouso, velocidade inicial vale 0, e aquela velocidade que ele está, no caso seria o movimento, vai ser a nossa velocidade final. Vai ser a nossa velocidade final no caso. É bom que ele já fala pra gente que repouso, e ele pede pra gente aceleração, então a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Lembra que é variação de velocidade. Tem uma questão número 2 que nós vamos comentar bem aí, ó. Bem aqui, opa, sempre erro. Aqui, ó. Questão número 2 que nós vamos falar essa parte teórica. Vamos falar de vetor, escalar, tá bom? Então, se você pegar e transformar 5.400 para metros por segundo, basta você fazer a divisão por 3,6. Ok? Vamos fazer esse cálculo aqui. Acho que vai... Olha lá, a calculadora até apareceu. 5.400 dividido por 3,6. Vai me dar 1.500, ó, selado, ó. 1.500 dividido pelo tempo que ele forneceu para a gente, que é de 50 segundos. Ok? Aí, ó. Cadê o Vitor? Deixa eu ver. Não, pera aí. Eu vou levantar aqui minha tela. Olha lá, maravilha. Ó, que blusa bonita do estado do Pará. Eu quero ver o Vitor. Cadê Vitor? Ok, né? Vitor, quando você vê um botafoguense, lembra? A gente vai cancelar o título do Botafogo, que na verdade foi do Palmeiras, né? Então, 150 dividido por 5, isso aqui vai me dar... Deixa eu ver, voltar lá. Isso aqui vai me dar 30 metros por segundo. Só que lembra, é a aceleração, então fica ao quadrado. Lembra que nós comentamos com você o que significa essa aceleração? Significa que a cada 1 segundo o corpo está percorrendo 30 metros por segundo, tá? Ou seja, a cada 1 segundo, ou seja, nesse tempo aqui, ó, a cada 1 segundo ele percorre essa velocidade que ele mostrou para você aí, tá? Ok? Questão legal, né? Ó, a questão número 2 é o seguinte, ó, leia as seguintes afirmações e sobre a respeito da aceleração. De novo, ó, parte teórica. Ele diz o seguinte: a aceleração é uma grandeza escalar definida entre a razão da variação da velocidade e a variação do tempo. Galera, a aceleração ela é vetorial. Uma seta em cima para representar que aquela grandeza é vetorial, ou seja, tem módulo, tem direção e vai ter o que? Sentido. Lembra que módulo é apenas para dizer a magnitude daquela aceleração. Olha, por exemplo, aqui em cima, a gente achou a aceleração na primeira questão, onde ele falou que a aceleração é 30. 30 representa a magnitude do valor da aceleração. Agora, quando você vai para a direção e sentido, ou seja, direção horizontal e vertical, sentido, direita para esquerda, subir, descer, isso é direção, tá bom? Então, a afirmativa 1, ela está o quê? Errada. Vamos dizer falso, tá? Falso. Falso porque a razão, ok, entre a variação da velocidade e a variação do tempo, só que ela não é escalar, ela é vetorial, tá bom? Afirmativa 2. A aceleração determina a taxa de variação das posições de um móvel. Não. Aqui seria a taxa de variação da velocidade. Tá? Então essa aqui também ela é falsa. Por quê?
Lembra que a aceleração é ΔV sobre ΔT, ó. Ou seja, ele não vai medir a taxa de variação das posições. Na verdade, seria da velocidade, ok? 3. A aceleração é uma grandeza vetorial, ok. Sua determinação depende da razão entre a variação do espaço e a variação do tempo. Nada a ver. Tava tudo certo. É vetorial, ok. Só que está dizendo que a variação do espaço não é a variação do espaço, é a variação o quê? Do tempo. Ok? Então, 3 falsas aqui, ó. Ok? Então, falsa, falsa e falsa. Beleza? Olha a questão 3. Dizer que o movimento se realiza com aceleração escalar constante significa, olha o que é legal, novamente, aceleração 15 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada 1 segundo você está percorrendo aquela velocidade. Qual é a velocidade? 15 metros por segundo, ó. Ok? Se fosse, por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo você está percorrendo aquela velocidade. Que velocidade, professor? 10 metros por segundo. Então, isso que significa aceleração. Significa que a cada 1 segundo você está percorrendo aquela velocidade. Beleza? Legal, né? Galera, questão 4. Ó. Se o movimento de uma partícula é acelerado, então a aceleração escalar da partícula é. Lembra que nós comentamos com você, se a aceleração ela é positiva, o movimento é chamado de movimento o quê? Movimento acelerado. Movimento acelerado significa que você está tendo aumento de movimento. Acelerado. Significa que você está aumentando o movimento do corpo. Se caso o movimento ele for retardado, movimento retardado. Eita, do R feio. Movimento retardado. Significa que você vai ter redução de movimento, tá? Movimento acelerado, quando você tem aumento de velocidade. Movimento acelerado. Movimento retardado, quando você tem redução de velocidade. Essa questão só pede isso, galera. Nada mais, nada menos do que isso, tá bom? Olha só, galera. Durante uma corrida, um atleta deu, em média, 400 passos por minuto. Considerando que esse atleta se desloca 2 metros a cada passo, aí já pensou uma pessoa dar 2 metros? Seria uma passada muito longa, né? Só para questão de situação. Então ele quer saber qual é a velocidade. Então velocidade vai cair na sua prova, é o espaço dividido pelo tempo, ok? Aí esse espaço, quer dizer, o espaço, que é a distância que ele está percorrendo, vai ser justamente os 400 vezes as passadas, que são 2 metros, ó. Então, o espaço vai ser, multiplicando 400 vezes 2, isso aqui vai me dar 800, ou seja, durante esses 400 passos, ele percorreu 800 metros. E o tempo que ele deu pra gente, por minuto, tá aqui, ó. Minuto equivale a 60 segundos. Então, minuto equivale a 60 segundos. E acabou a questão. Por quê? Quando você joga aqui, ó, velocidade é o espaço, que é os 800, dividido pelo minuto, que é 60, ó. Aí, cancela, cancela. 80 por 6. 80 dividido por 6. Aí me dá 3,333, uma dízima, né? Então, 13,3 metros por segundo. Aí você só tinha que fazer, na verdade, a conversão, né? Do minuto, que é 60 segundos, e das passadas, que ele deu 800 metros, que equivale aos 400 passos por minuto. Legal, né? Um atleta faz seu treino diário de remo. Olha aí, leão, né?
em um lago calmo. Em determinado parte do treino, tenta fazer um bom tempo para percorrer 5 quilômetros. Ao final do trecho, verificou-se que havia demorado 20 minutos para atingir a meta. Com base nessas informações, o correto afirmado do módulo da velocidade média do remador é igual a. Então, velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Aí, novamente, a gente vai precisar fazer as conversões. Ou não, né? Vamos trabalhar aqui uma conversão para quilômetros por hora. Aqui eu já tenho 5. Tá? Vamos colocar aqui os dados. Aqui eu já tenho 5 quilômetros. Só que o tempo, ó, se você observar, o tempo, ele está em minutos. Não pode. Vai precisar transformar para segundos. Então, 20 minutos vale 60 minutos. Então, 1 hora tem 60 minutos, perdão. Aí, simplificando isso aqui, né? Por 20, isso aqui vai me dar 1/3. Ou seja, 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Aí, o que nós vamos fazer, ó? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, 5 dividido por 1 dividido por 3. Para a gente não trabalhar com o número decimal. Se você quisesse também, chegaria na mesma resposta. A gente vai fugir de números decimais, onde você tem uma divisão de fração. Galera, como é que eu resolvo uma divisão de fração? Fala para mim. Vou repetir a primeira fração, que é em cima, que é o 5. E vou multiplicar com o inverso da segunda fração, que no caso seria o nosso amiguinho aqui, ó. Vou inverter. Então, 3 sobe e 1 vai descer. Ok? Aí, ó. Multiplica, depois divide por 1. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 1 vai ser o próprio 15, ó. Então, 15 quilômetros por hora. Professor, eu queria resolver fazendo a divisão lá, 1/3 dividido por 3, que vai me dar 0,333, que é uma dízima periódica, né? Poderia? Também. Vamos lá. Então fica, ó, 5 dividido por 1 dividido por 3, que é 0,33. Fazendo essa divisão, aí lá, vai aproximar muito o valor. Então, 5 dividido por 0,33, ó, repara, 15,15. Então, não vai influenciar em nada, tá? 15,15 km por hora. Ou seja, ou um ou outro, tanto faz, você chega na resposta. Tá bom? Legal, né? Galera, agora movimento e repouso aí que vem no nosso simulado. Ó. Um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, colocar o óculos. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento. Galera, questão de movimento e repouso depende muito da questão da referência, né? Que foi adotado. Se você observar, por exemplo, o pássaro, se ele for, deixa eu colocar aqui, o pássaro, se ele for o fixo, ele vai estar sempre em repouso. Ok? E ele vai ver aqui a árvorezinha, ó. A parte da minha árvore. Ó, ficou legal. Beleza, né? Então, nesse caso, como ele está observando a árvore e a árvore está se afastando dele, ou seja, o que acontece? A gente pode dizer que a árvore vai estar em movimento. Ok? Movimento. Agora, muda a referência. Veja o ponto fixo agora, a árvore. A árvore agora ela vai ser o fixo, tá? Como ela é o fixo, ou seja, agora ela estará em repouso. Ou seja, e agora é o pássaro que está se afastando dele, né? Ou seja, como ele está se afastando, nesse caso, para a árvore, o pássaro ele vai estar se movimentando. Ó. Repara como muda. A partir do momento quando um se distancia do outro, ou seja, um vai estar em movimento e outro vai estar em repouso. O movimento é quem está se afastando ou se aproximando, o repouso é quem observa. Simples, simples, simples. Viu? Tranquilo, né? Então, galera, olha só essa questão, né? Observe a figura, né? Você tem aí o Daniel, que não sou eu. Esse Daniel é cabeludo e eu sou careca, né? Nada a ver essa brincadeira, né? Vamos lá. Daniel está andando de skate, nem sei andar de skate. Em uma pista horizontal, no instante T1, ele lança a bola para cima. Tá aqui a bola, né? Ele vai lançar.
Enquanto o Daniel continua a se mover com trajetória retilínea, ou seja, ele segue numa linha reta, tá? Com velocidade constante. Galera, velocidade constante significa que o movimento ele não vai mudar. Vai percorrer espaços iguais e tempos iguais também. Então, continuando. No tempo T2, a bola ela vai atingir uma altura e que ela foi lançada, ela vai precisar retornar para o mesmo posicionamento. Então, deixa eu só jogar mais para cima. Olha lá. Ele vai voltar em K, ele vai voltar em L, ele vai voltar em M, ou seja, significa o seguinte: se o movimento ele fosse variado, olha o que ia acontecer. O nosso amiguinho, se ele lançasse, o movimento ele fosse acelerado, ele ia cair para trás a bola. Se o movimento fosse retardado, a bola ia cair à sua frente. Mas como a velocidade é constante, ele lança e volta para o mesmo posicionamento que ele lançou, e o posicionamento dele é justamente o posicionamento da mão, ó. Que melhor representa isso pra gente é a nossa letra B. Ou seja, joga para cima, retorna para o mesmo posicionamento. Lembra? Velocidade constante. É aquela velocidade que nunca vai mudar. Ou seja, vai percorrer espaços iguais e tempos iguais. Por isso, quando ele lança para cima, vai percorrer o mesmo espaço e o mesmo tempo e retorna novamente para a mão dele. Tá bom? Beleza, galera. A gente vai voltar para resolver a questão número 9. Pessoal, vamos lá para a nossa penúltima questão, tá? Lembrando que nós estamos fazendo uma live para a turma do primeiro ano. Essa live está sendo gravada e depois vocês assistam com calma com o material de vocês, que nós deixaremos para vocês lá na nossa secretaria, tá bom? Quer dizer, na nossa coordenação. Olha aqui. Questão número 9. Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante. De novo, ó, fenômeno da velocidade constante. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer. E tem um referencial de fora. Observando, está parado na rua e vê a moeda cair. Aí ele pede para você, considerando, desprezando a resistência do ar, se dar a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observado por Júlia e por Tomás. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Que tá meio pequeno, né? Olha lá. Então a pergunta é, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aí. Ele quer saber como é que Júlia vai ver a moeda e como é que Tomás vai ver a moeda. Essa é a situação que ele descreve. Beleza? Então vou dar um tempinho para vocês ver qual seria a alternativa. Lembrando que para o referencial que ele observa, ou no caso no caso Tomás que está observando, você sempre vai ter uma parábola para frente no caso, tá? Como a velocidade é constante, então ele vai ver a moeda caindo. Quando ela estiver mais à frente, ela vai cair no formato de parábola, tá? Metade de uma parábola, uma simetria de parábola. E já para Júlia, ela vai jogando a moeda para cima, para baixo, para cima, ou para cima, para baixo. Ela joga a moeda para cima e ele vai retornando. Joga para cima e ela vai retornando. Então, com isso, vamos ver qual seria a alternativa. Ó, nada a ver letra A, né? O Tomás vai ver desse formato. Só que Júlia, nada a ver. Vai embora a letra A. Letra B, Tomás, ele vai ver o formato de parábola, só que para frente. Nada a ver jogando em linha reta. Se fosse linha reta, se ele jogasse parado, a moeda para cima, ele ia subir e descer, seria a nossa letra B. Também nada a ver, Júlia, ela não está indo para trás, tá? Se ela desse uma ré, jogando a moeda para trás, seria a letra B. Mas se Tomás fosse o referencial, se ambos jogassem uma moeda, a mesma moeda jogando para cima, para baixo, a moeda ia subir e descer. E se a Júlia desse uma ré, ou seja, ela retornasse, seria a letra B, mas dá bem que ele não está falando isso pra gente. A letra C, Júlia, joga para cima, a moeda vai subir e descer, perfeito, ok? Para Tomás, como ela está indo para frente, então você vai ver uma parábola para frente. Então, ok, essa aqui é a nossa letra C, nada a ver, Júlia. Júlia vai ver, ok, mas Tomás, nada a ver, tá? Se ele perguntasse para você, Júlia, se estivesse andando e Tomás ao mesmo tempo observando a situação, ele vendo a moeda dele e Júlia vendo a moeda dela, aí sim seria a letra D. Mas como não é isso que está acontecendo, ele está observando a Júlia e está observando a moeda. Então para ele vai cair, a moeda vai cair uma parábola para frente, enquanto que Júlia, que está na bicicleta, vai vendo a moeda subir e descendo em linha reta. Legal, né? Beleza.
Questão bacana. Bem, galera, finalizando aqui a nossa revisão, estamos fazendo uma live aqui com a turma, tá? Volto a dizer, esse material nós vamos reproduzir em sala de aula. E vou deixar também esse material em formato de QR Code, né? Nesse material, na nossa postilha de revisão, para você ver com calma, né? Ver os exercícios passo a passo, parte teórica, conceito de velocidade média, questão de aceleração, tá bom? Vamos lá. Heloísa, sentada na poltrona de ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move. Está sentado à frente, né? Ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado na margem de fora, ou seja, está fora do ônibus, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento, de acordo com os conceitos da mecânica clássica, parte de movimento e repouso usados no conceito da mecânica. Explique de maneira se devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambos estão corretos. Ok, vamos lá então. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá. Beleza. Então, Abelardo é a pessoa de fora. Ó, esse cara é parecido comigo na época quando eu usava cabelo, né? O passageiro à frente, né? Então, o que acontece, ó. O nosso amiguinho aqui, se você observar, o que ela está dizendo, repara que quando o movimento aqui do ônibus está, vamos imaginar aqui, sei lá, 50 km por hora. Tanto a Heloísa e o passageiro que está à sua frente estão com essa velocidade, tá? Estão com essa velocidade. Então, a gente pode dizer então que nem ela e nem ele estão se distanciando. Deixa eu mudar aqui a cor desse, colocar essa cor aqui no marca-texto, ó. Então, se você observar, ó, não há diferença, tá? De espaço. Não há variação de espaço, perdão. Olha lá. Então, ou seja, se o ônibus parar, reduzir a velocidade, eles vão também reduzir a velocidade. Tanto Abelardo, tanto o passageiro que está à sua frente e Heloísa. Se esse ônibus percorrer 1 hora, também eles vão percorrer 1 hora. Se o ônibus percorrer, sei lá, 40 metros, tanto Abelardo é de fora. Tanto a passageira e o passageiro também vão percorrer o mesmo espaço. Então, a gente considera aqui o passageiro que está à sua frente, o motorista e o ônibus estão em repouso. Mas, professor, por que em repouso? Porque estão percorrendo espaços iguais e tempos iguais também, tá bom? Agora, o Abelardo, que está sentado, olha o que acontece. Ele é o ponto fixo. Ponto fixo. Então, como ele é o ponto fixo, nesse caso ele vai ser o repouso. Ok? E uma vez sendo repouso, o ônibus que vai passar com essa velocidade de 50 km por hora vai estar em movimento em relação a ele. Viu como é importante? Agora, se caso ele abrisse o sistema, como assim, professor, abrir o sistema? Seja o passageiro, seja o motorista, vamos dar um exemplo, essa porta aqui, ó. Vê o Abelardo passando, então nesse caso a gente pode afirmar que o Abelardo estava em movimento em relação à porta, porque nesse caso a porta aqui ela vai ser o ponto fixo agora, ó. Viu como muda? Então a questão de referência é muito importante na física, galera. Então ambos estão corretos. Aí você pode descrever aí que o Abelardo ele é o ponto fixo, então a passageira, o passageiro, o motorista, enfim, o conjunto todo, o ônibus está se movimentando em relação a ele. Agora, se mudar para uma pessoa dentro do ônibus, é o Abelardo que vai estar em movimento em relação ao ônibus. Viu? Então, galera, a gente finaliza a nossa revisão, tá? Veja com calma, passo a passo, tá certo? Então, fica na paz, fica com Deus e até a próxima, que vamos começar o módulo 3 com a galera. Tchau, tchau e até a próxima.